Salve, salve, salve! Tomei um puta susto aqui, bicho. Puta merda. Salve, 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 meus amados irmãos e amigos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do canal Café e Maçonaria. Estamos hoje aqui, eu e o Léo, para falar sobre um assunto polêmico que a galera gosta de falar e não pode, que é sobre a política na maçonaria. É ou não é, Léo? Léo, primeiro apresenta os nossos patrocinadores. É isso aí, apresentando primeiro os patrocinadores oficiais aqui do canal Café e Maçonaria, Focal Óticas e Hijack Poker Club. Sempre aqui conosco, sempre nos prestigiando em mais uma empreitada. E hoje o tema é polêmico, hein, Índia? O tema é Olha. pegado, é pegado. É. Léo, é o seguinte, um irmão nosso, o irmão Ramires, lá de Ribeirão Preto, ele mandou uma pergunta, um comentário, né? Então vamos ler o comentário do irmão para a gente debater a respeito. Vamos lá, ele mandou duas perguntas naquela caixinha de perguntas e respostas, inclusive estão pedindo essa caixinha de novo. Vamos fazer. Ele fez duas perguntas aqui. A primeira, a maçonaria sempre esteve ligada à política partidária também? E por que paramos de debater isso em loja? Essa foi a primeira. E a segunda, a maçonaria deveria voltar a estar à frente desses debates como no passado? Como vocês veem isso? E aí, Jean, o que você tem a falar sobre isso? Bom, vamos lá, vamos fazer um contexto histórico, né, a respeito. A gente falou aqui já num programa a respeito da independência do Brasil, como a maçonaria foi politizada no início da maçonaria aqui no Brasil, né? Como ela foi montada com um propósito político que era a independência do Brasil. Então, realmente, ela estava muito ligada à política. Também mais para frente, Léo, né, no período da República, antes, né, da República, a maçonaria também estava muito imbuída do propósito político da proclamação da República. A gente vê muitos historiadores, não maçons também, falando a respeito do envolvimento da maçonaria com esses momentos, né, da independência e da República. E eles são, não diria unânimes, mas a maioria deles anota o seguinte, que a maçonaria, sem dúvida, estava envolvida nesses acontecimentos políticos, sem dúvida estava carregada de uma vontade política, porém era feito através da sociabilidade que a maçonaria promovia. Não que a maçonaria, a instituição maçônica diretamente, estivesse tomando partido de um ou outro lado, tá certo? Esse é o que os historiadores costumam dizer. Se a gente for lá, já falamos bastante a respeito do período da independência no outro programa, então vamos falar aqui mais a respeito do período da República, pré-República, né? Muitas lojas importantes aqui em São Paulo, do interior de São Paulo, se reuniam com imbuídos da vontade de que o Brasil se tornasse uma república. Inclusive, até comentei isso com o irmão Ramires, que inclusive é historiador, sabe, né? Domina bem o assunto. Pode nos dar uma aula a respeito disso. Pode dar aqui nos comentários, hein, irmão? Se a gente estiver falando errado aí, você pode cutucar. No interior de São Paulo existia uma força maçônica muito forte. Força muito forte ficou ruim, mas vamos lá. A maçonaria estava muito imbuída com esse propósito político. Inclusive, quando fundaram um partido, não que a maçonaria fundou um partido político, mas quando foi fundado um partido republicano, se não me engano era Partido Republicano Brasileiro, quando ele foi fundado, foi uma reunião que fizeram em Itu, um congresso, né, para fundar esse partido, tinha tantos maçons naquela reunião
que eles fundaram uma loja maçônica. Não o partido fundou a loja maçônica, mas aqueles irmãos que estavam nessa congregação aí para fundar o partido, fundaram uma loja maçônica em Itu. De tantos maçons que tinham envolvidos, né, nessa questão política. E também existiu mais para frente algumas questões em que a maçonaria, a grosso modo, estava envolvida. Mas, de qualquer forma, os historiadores analisam que isso não era discutido nas lojas maçônicas, essas questões políticas não eram discutidas nas lojas maçônicas, mas a sociabilidade que a maçonaria promovia, esses maçons trocavam essas ideias políticas e os maçons agiam politicamente, tá certo? O que o irmão Ramírez, na verdade, assim, o que eu entendo que ele quis propor é a volta dessa discussão. A maçonaria deve ou não se posicionar politicamente, porque ele fala, e nós paramos de fazer. Deve ou não. E aí é importante até mencionar também se essas reuniões, o que estava sendo discutido e eventualmente entre os maçons, primeiro, se era ou não proibido. Então, então vamos lá. A respeito da atualidade, né? Que não é tão atual, e na década de 1920, a Grande Loja Unida da Inglaterra, ela propôs 8 pontos de reconhecimento que são muito falado, muito difundido na maçonaria. Para que uma grande loja seja reconhecida como regular, e ela tem que ser, para ela ser regular e reconhecida, ela tem que seguir algumas regras básicas. E eles chamam de 8 pontos de regularidade. Um desses pontos é a proibição de discussão político-partidária. Tá certo? É o artigo 7 dessa... Artigo 7º desse 8 pontos de reconhecimento. Lê pra gente. O artigo 7º diz: as discussões de ordem política e religiosas são interditadas nas lojas. Exatamente. Então, proíbe a discussão de política e religião partidária e sectária, política partidária, religiosa sectária, dentro das lojas. Então já é um impeditivo. Se a gente for falar, a maçonaria deve voltar a fazer isso, discutir em loja, não. Eu acredito que antes também não era discutido em loja, mas os maçons se reuniam fora da loja para discutir isso. E hoje, seria proibido os maçons se reunirem fora da loja para debater esse assunto? Não, não seria. Inclusive, isso é até fomentado, porque se a maçonaria preza para que o homem seja um livre pensador, as convicções dele têm que ser defendidas. Ele tem que defender as convicções dele e a maçonaria não vai impedir de que ele tenha essas convicções, tá certo? Então, na verdade, ela fomenta esse tipo de coisa. Mas não em nome da maçonaria. E aí tem um outro grande lance, aí falando para os maçons do Grande Oriente do Brasil. O Grande Oriente do Brasil, na sua Constituição, ela também tem um artigo a respeito, né? O artigo 2º, se não me engano, não é isso? Artigo 2º da Constituição do Grande Oriente do Brasil. Parágrafo único, inciso 7º. Lê pra gente. A proibição de discussão ou controvérsia sobre matéria político-partidária, religiosa e racial dentro dos templos ou fora deles em seu nome. Então, olha só que interessante. Por causa da Constituição do Grande Oriente do Brasil, o maçom não pode discutir política dentro da loja e nem fora da loja em nome da maçonaria. Ele pode fazer em nome próprio, mas não em nome da maçonaria. E isso tolhe, alguns irmãos entendem, né, que tolhe um direito, né, do maçom. Agora vamos lá, agora as nossas opiniões. Na minha opinião, não tolhe o direito, porque você pode, como pessoa física, né, em seu próprio nome, defender a bandeira que você quiser. Você não pode falar em nome da maçonaria. É isso. E dentro de loja, você não pode discutir a política partidária. Na minha opinião, isso é salutar, Léo. Essa é a minha opinião.
a discussão. Vamos voltar lá no período da independência do Brasil e ver o que aconteceu com a maçonaria, com o Grande Oriente do Brasil, nos primeiros meses da sua formação. Por causa de diferenças políticas entre José Bonifácio e Gonçalves Ledo, irmãos que apoiavam Ledo, irmãos que apoiavam Bonifácio, por causa dessa controvérsia política entre eles, a maçonaria foi até fechada. Então eu acredito que seja salutar impedir a discussão política partidária dentro das lojas. Essa é a minha opinião. Segunda coisa, eu acho muito bom a discussão política, o debate a respeito da política. Porém, vamos falar agora atualmente, o Brasil está muito polarizado. Uma discussão sobre política dentro da loja maçônica só ia causar atrito. Porque hoje em dia ninguém está... Não é que ninguém, mas pouca gente está preparada para defender ideias. Na verdade, eles defendem lados. Defendem o time A contra o time B. É essa a discussão. Então, se você autorizasse uma discussão sobre política, um debate sobre política, dentro da loja maçônica, ia ter um grupo que entende que um lado é o certo e o outro que entende o outro lado é o certo. E dificilmente, na minha opinião, ia haver um debate saudável sobre ideias. E isso ia acabar ocasionando uma quebra na relação entre os irmãos. É isso que eu acho. E a respeito da discussão fora da maçonaria, na minha opinião, ninguém tem o direito de falar por um corpo maçônico que é tão grande. Vamos pensar que a maçonaria regular no Brasil conta com mais de 200 mil membros. Como pode um homem falar, expressar uma opinião, uma posição política e dizer que representa 200 mil pessoas? Ele não foi eleito para isso, mesmo que seja o grão-mestre, pensa bem. O grão-mestre foi eleito, se for o grão-mestre falar, ele foi eleito para ser o grão-mestre. Ele não foi eleito deputado. Ele não foi eleito um parlamentar. Então, ele não foi eleito pelo povo maçônico para defender ideias políticas. Então, eu acho que ele, nem o grão-mestre, tem o direito, o aval de falar sobre política em nome da maçonaria. Agora, isso não impede de que os maçons se reúnam fora da maçonaria, usando essa sociabilidade que a maçonaria propõe, e discutam política e tomem ações políticas. Isso eu concordo, mas em nome próprio. Cada um defendendo a sua ideia em seu nome. Essa é a minha opinião, Léo. O que você acha disso? Eu concordo em partes e vou dizer o porquê. Né? De fato, nós temos a previsão na Constituição do Grande Oriente do Brasil que fala justamente que não podemos tomar aí situações de político-partidária em nome da loja. Isso significa dizer que nenhum irmão, nenhum membro de uma potência reconhecida e regular pode falar em nome da maçonaria sobre tomadas políticas. Você falou sobre a independência do Brasil e, de fato, sobre a situação de que, em virtude dessa polarização que existia entre dois principais membros, José Bonifácio e Gonçalves Ledo, fez com que, pouco tempo depois de fundada, a maçonaria fosse... os trabalhos fossem suspensos por aí 9 anos. Só que eu penso desse lado e concordo também, só que eu penso de um lado anterior a isso, que se não fosse a junção disso em prol de uma melhoria, de uma sociedade melhor e a tomada de iniciativa no seguinte de executar uma situação de falar assim, Dom Pedro, nós precisamos com urgência de ter essa situação política, também era política, a independência do Brasil é um ato político, e essa recomendação. Então eles atuaram ativamente para que a independência do Brasil tivesse ocorrido. Então, da independência, eu tiro esse parte antecedente. Claro, em virtude desses conflitos, sobre um queria a posição monarquia absolutista, outro queria a posição de monarquia relativa, que uns falam que é a questão republicana,
em virtude disso, Dom Pedro acabou suspendendo os trabalhos. Mas teve essa situação que é o pensamento e o raciocínio em prol da sociedade. Aí eu vou voltar um pouquinho e falar sobre a maçonaria como entidade, sobre personificação. Ela, como a gente fala, as lojas todas falam, é de fato uma entidade iniciática, filosófica, filantrópica, evolucionista e progressista. E aí eu vou ficar só na situação progressista. Pelo fato de ser progressista, ela pensa numa sociedade como um todo e numa sociedade como construção e na melhoria dela. Pois, se eventualmente exista algo que aí a gente fala no mundo profano, ou seja, fora da maçonaria, que está ocorrendo e que possa influenciar direto ou indiretamente no progresso da sociedade, aí eu falo progresso da sociedade brasileira, é sim motivo para que os maçons falem de política e discutem sobre política. Aí vou fazer um parênteses para também não afrontar sobre a nossa legislação. Não significa dizer que de fato vou sair em mídias sociais falando, não, olha, como aconteceu inclusive com, tá certo que eram potências consideradas espúrias na última eleição presidencial que tivemos ano passado, dizendo que, olha, a maçonaria está protegendo e participando com o partido A. E na verdade não é nada disso, tanto que o Grande Oriente do Brasil veio à tona, fez uma retificação, falou que não, isso não aprova, nem poderia, enfim, e não é isso, mas sim, temos que tomar uma iniciativa de conversar com o irmão e discutir a respeito do que está sendo vivenciado no momento, tá? E aí diversas situações e que possam, novamente, em prol de uma melhora na sociedade. Então, se estiver ocorrendo algum aspecto político fora que vai retroceder a sociedade, eu acho como um dever, uma possibilidade maçom e como um dever de cidadão nós devemos falar sobre política. Só que para isso, os maçons precisam se inteirar, precisa saber, e aí é que também tem uma dificuldade hoje, no instante que nós estamos. Hoje nós falamos, em virtude dessa polarização, olha, eu estou do lado, sou da esquerda, eu sou da direita, eu sou comunista, eu sou fascista, ou você é aquilo, ou você é aquilo, que na verdade nós temos que parar de pensar nessa situação. Inclusive, parar de pensar, por exemplo, se eu coloco um presidente, e eu no lado democrático falando, né, mesmo se for você ou não for, existe um presidente. Se for do lado oposto, que você não concorde, você não precisa, e aí você, para todo cidadão e para maçom, não se importar com isso, ou seja, o que acontecer, aconteceu, não. Eu acredito que você tem a obrigação de cobrar e falar eventualmente, olha, o que está acontecendo, por que o país está indo dessa forma, por que está indo de outra forma, e isso é salutar a discussão com os maçons que desde o início e desde o ingresso são figuras que trazem lá o arquétipo do iluminismo, da questão pensante. Se isso, e aí tem que pensar em prol da sociedade. Então, pensando nisso tudo, eu acredito que numa situação em que hoje nosso regime presidencialismo de ser com a votação democrática, se houver qualquer situação que possa pôr em risco, pôr em xeque essa questão e principalmente a divisão de poderes que hoje o Brasil é elencado, e eu acredito que todos que estão nos assistindo sabem do que é legislativo, executivo, judiciário, todos eles independentes entre si, pois se algum deles possa interferir diretamente no benefício em prol de uma sociedade, eu acho sim que nós podemos discutir e salutar. E tudo bem, discutimos. E aí? Fazer o quê? Aí sim, como foi feito lá na independência do Brasil, fazer uma recomendação. A maçonaria posiciona recomendando que se faça isso. Por quê? Assim como nós acreditamos e honramos aqueles lá atrás, José Bonifácio, Andrade Silva, que ratificarem uma ata, pode ser que daqui 100, 200, 300 anos, os nossos netos e bisnetos falam também. A maçonaria recomendou que fosse retificado algum termo em prol dessa liberdade, em prol dessa democracia que possa ter sido atentada. Então, minha posição seria dessa forma. Vai dar uns cortes bons esse papo vai dar uns cortes bons. Bom, você vê, meus irmãos, você vê como existem opiniões diferentes, nem por isso tem que se criar um cisma a respeito.
sempre levantar pontos e o debate na maçonaria é primordial. Mas, por enquanto, a gente tem que continuar obedecendo aí às nossas legislações. Mas eu quero saber, nós queremos saber o que o irmão pensa. O que o irmão acha disso. Manda aí nos comentários, ou se não, grava um vídeo e manda pra gente nas redes sociais. Se autorizar que a gente publica vários. Mas dê a sua opinião a respeito disso. O que você acha? A maçonaria como uma instituição, deve ou não atuar politicamente? É isso que a gente quer suscitar. Exatamente. Lembrando sempre que a maçonaria, ela é tolerante, meus irmãos, em qualquer debate, inclusive seja na casa de um, no copo d'água, seja lá o que for, não seja tolerante com o irmão, é seu irmão, enfim, escuta e aí faça a lei iniciática do silêncio. Ainda que você não concorde, assimile o que ele está falando e faça uma conclusão por si mesmo. É isso aí. Muito bom esse papo. Pessoal, como a gente falou no começo, esse tema dá pano pra manga, né? A gente dá bastante debate. E a gente quer saber a sua opinião. Então não deixe de dar a sua opinião. Já aproveita que você vai escrever aí a sua opinião. Deixa aquele like maroto. É isso aí. Se inscreve se não for inscrito e ativa o sininho. Beleza? E o Voz da Consciência pro irmão falar que assistiu até o final esse vídeo e deixar a gente contente. O que ele tem que fazer? Ele tem que comentar aí embaixo, refletir. Refletir. É a palavra do vídeo de hoje. Refletir. Muito bem. Aí, beleza, meus irmãos? Obrigado mais uma vez por dispensarem um pouquinho do tempo de vocês aqui conosco e até a próxima. Viva, viva, viva!